Alô, amigos e amigas, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, a questão é o seguinte: o nome desse vídeo será Não é permitido uma análise de fundo que vá contra a narrativa oficial. Esse é o nome desse vídeo. Porque o que acontece hoje no mundo ocidental, principalmente na Europa, nomeadamente em Portugal, e aqui também no Brasil, onde eu estou, e nos Estados Unidos também, principalmente, é uma retórica raivosa que é divulgada diuturnamente por todos os meios de comunicação contra a Rússia. Essa retórica raivosa se utiliza também de fake opinions, fake news, montagens toscas de vídeos, algumas mais elaboradas, mas que têm surtido muito efeito no coração e nas mentes dos povos das nações europeias, dos Estados Unidos e em parte do mundo ocidental aqui nas Américas, na América do Sul, na América Central, que receberam durante décadas lavagem cerebral por parte dos norte-americanos e, portanto, são alinhados com esse tipo de pensamento. Vejam vocês que foram confiscadas parte das reservas da Rússia, das reservas monetárias da Rússia, pelo Ocidente, pelos Estados Unidos e seus parceiros europeus. Por outro lado, está se querendo agora também fazer um boicote, um bloqueio das reservas em ouro. A Rússia é o 6º país em reservas de ouro, em ouro. E a Rússia poderia tentar utilizar essas reservas para compensar os prejuízos que vão sendo causados à sua economia pelas sanções ocidentais. Então, os Estados Unidos e a Europa estão tramando uma forma de tentar bloquear uma possível tentativa da Rússia de vender esse ouro. Né? Então, existe um cerco violento à economia da Rússia. Esse cerco é justificado por eles, pelos Estados Unidos, pela Europa, é justificado com o discurso de que o que a Rússia está fazendo na Ucrânia é um crime hediondo, né, brutal, sem precedentes e sem justificativa possível. É claro que nesse discurso se esquece, né, a política da OTAN expansionista, de ter colocado os seus armamentos em países limítrofes, ali, fronteiriços com a Rússia. Eles omitem que a Rússia vem reclamando sobre isso já há muito tempo, que, nomeadamente sobre a questão da Ucrânia, isso é uma questão que já vem desde 2014, né, quando, em motivo de alguns fatos que ocorreram lá, como a deposição de um presidente pró-russo e a ascensão de grupos anti-Rússia, né, e de grupos nazifascistas também, junto a esses grupos anti-Rússia. A Ucrânia se determinou a entrar para a OTAN, uma organização militar que é anti-Rússia, uma organização militar que deveria ter sido extinta, uma vez que ela foi extinta para combater uma instituição que era o Pacto de Varsóvia, que não existe mais, e a União Soviética, que não existe mais. Então ela não existe mais há 30 anos, e ela deveria então ter sido extinta, mas ela não foi, e pelo contrário, ela se expandiu
ela chegou às portas da Rússia e fez guerras em outras regiões do mundo, né? Num total desvio de finalidade, porque se a finalidade da OTAN era a defesa da Europa, por que ela foi fazer guerra em outras regiões do mundo que não ameaçavam a Europa, não ameaçavam a invasão da Europa, etc. Né? Então, a lavagem cerebral, o discurso raivoso, ele é tão potente que não adianta se contrapor esse discurso com uma análise aprofundada, né, que permita um entendimento mais acurado do que realmente está acontecendo na Ucrânia e na Europa como um todo. Bom, a guerra que foi anunciada, avisada diversas vezes por Vladimir Putin e absolutamente ignorada, tanto pelos europeus como pelos Estados Unidos, né, os textos enviados pela Rússia aos Estados Unidos, onde era descrito a vontade, a necessidade russa de que se discutisse, junto com os Estados Unidos e a Europa, uma reordenação das políticas de segurança na Europa que envolvessem a Rússia e as fronteiras russas. Isso foi absolutamente ignorado pelos Estados Unidos, pela OTAN, pela União Europeia. Bom, os Estados Unidos, como eu venho falando em vários e vários vídeos, eles estão lá do outro lado do Atlântico. Então eles se sentem assim um pouco protegidos, um tanto protegidos. Acontece, e a Europa, obviamente, é a bucha de canhão, porque a guerra acontece na Europa. A notícia do jornal Expresso, que eu vi ontem, dizia que já havia em Portugal aproximadamente 20 mil refugiados ucranianos, vindos da Ucrânia, melhor dizendo. Uma parcela desses seria de estrangeiros que viviam na Ucrânia e que acabaram indo para Portugal. Hoje é dia 25, madrugada do dia 25 de março, o número de refugiados saídos da Ucrânia já está beirando os 4 milhões, ou seja, quase 10% da população que a Ucrânia tinha anteriormente, antes da cisão com Donbás, da Crimeia e tal, mas ela teria aí por volta de 40 e poucos milhões ainda, 42 milhões talvez, alguma coisa assim. Como o número de refugiados já está se aproximando lá de 4, está se aproximando dos 10% da população. E como não existe nenhuma previsão de guerra, porque os russos já vêm desde o início colocando as suas exigências, que uma delas fundamentalmente é a saída da Ucrânia, ou melhor, a desistência da Ucrânia de ingressar na OTAN, que o Zelensky dá respostas dúbias, dá entrevistas falando que realmente a Ucrânia deve desistir da OTAN, mas isso não é de boca, não é uma coisa assim, em entrevista, né? Você não vai terminar uma guerra com o presidente de um país dando uma entrevista no meio qualquer de comunicação. Essas coisas têm que ser acordadas por escrito, deve ter a participação de outros países, né, de outros estados, que vão servir ali como testemunhas da negociação e do acerto dos pontos. A Rússia também exige que a Ucrânia desista, ou melhor, reconheça a Crimeia como pertencente à Rússia e a região de Donbás como não pertencente mais a ela, mas como estados independentes. E isso o Zelensky diz que não pode aceitar, ou seja, então ele não quer se render, não quer fazer a paz, né?
Aí os meios de comunicação, eu vejo aqui vários canais da internet, inclusive de brasileiros, de portugueses, que se alinharam a esse trabalho, né, a esse ofício de propaganda de guerra do Ocidente, da OTAN. Então fico mostrando uma guerra que não é uma guerra real, é uma guerra fake. Nessa guerra, a Rússia, apesar de ter dominado já por volta de 20, 25% do território ucraniano, de ter acabado com a aviação ucraniana, de ter acabado com as comunicações entre as forças, das Forças Armadas ucranianas, entre os vários frontes, né, os seus vários grupamentos que estão em várias cidades, eles não se comunicam mais, né, de ter tomado espaços vitais da infraestrutura do país, como usinas nucleares, etc., de ter acabado com o acesso ao mar, praticamente, da Ucrânia. A Ucrânia não tem mais acesso ao mar, de ter cercado completamente, ou quase completamente, a capital do país, né? De ter, por causa da ação militar, obrigado a quase 10% da sua população se deslocarem, mas o Ocidente passa, os jornais da Europa, de Portugal, dos Estados Unidos e até aqui no Brasil passa uma imagem de como se a guerra estivesse sendo lutada bravamente, né, e com vantagens pela Ucrânia. Pela Ucrânia. E dando para as pessoas esperanças vãs. Para aqueles que torcem pela Ucrânia, né, esperanças vãs de que é possível haver uma mudança, informações de que a Rússia, os russos, as forças russas estão sem comida, sem água, sem munição, que os soldados russos estão passando necessidades, que eles abandonam o seu armamento, se entregam. Bom, gente, o que tem que se entender, vamos colocar aqui questões emocionais, sentimentais à parte, o que tem que se entender é que numa guerra, principalmente numa guerra numa área grande como é a Ucrânia, né, com uma população grande, com cidades grandes, etc., você tem, é um universo, uma guerra é um universo, e você tem várias coisas acontecendo nesse universo. Então você pode, com certeza, nessa guerra na Ucrânia, pescar ali várias situações onde os vencedores, ou melhor, elementos dos vencedores estão passando por uma situação difícil. Afinal, é uma guerra. Os soldados russos não estão indo para um passeio, eles não estão indo para um treinamento, eles estão indo para a guerra. Quem está do outro lado atira para matar, né? Então, é óbvio que isso está acontecendo, que tem uma resistência, que eles têm armamentos, os ucranianos, porque eles recebem, pelo menos vinham recebendo armamento, né, do Ocidente, armas antitanques portáteis que são muito eficientes, né, que são uma espécie de bazucas, né, mas muito modernas, e que tem um poder destrutivo muito grande, uma mobilidade, porque o soldado bota ela aqui no ombro e sai correndo para lá e para cá, ele tem uma rapidez, pode se esconder em trincheiras, em prédios, etc., né, no alto de montanhas, no meio da floresta e tal, e são extremamente destrutivas para qualquer tipo de veículo, inclusive para os tanques, né? Então é claro que você pode pescar situações assim, mas você transformar essas situações em isoladas, né, fazer propaganda delas para que passe para quem está vendo, para quem está assistindo, a ideia de que se a Ucrânia pelo menos não está ganhando, que ela tem possibilidade de virar o jogo, é um fake news. É um fake news absurdo, absoluto, né? O que tem acontecido com a guerra, além do avanço russo, e que não se enganem também com essa história de que a Rússia esperava ter uma guerra rápida, que a Rússia não estava preparada. Gente, a Rússia de Vladimir Putin já teve na Síria. A guerra do Síria tem 10 anos, a Rússia está lá. O governo da Síria só não caiu derrubado pelos norte-americanos porque os russos
foram lá para dar apoio para o governo sírio. A Rússia estava lá imiscuída naquela guerra. A guerra da Chechênia, a Rússia estava lá na guerra da Chechênia. Quer dizer, a Rússia é um país que tem um dos maiores exércitos do mundo, não é um bando de amadores. É claro que há surpresas na guerra. Se as guerras não trouxessem surpresas, né, não haveria histórias, como a gente sabe, na história da humanidade, de perdedores, possíveis perdedores, transformarem em vencedores. Essas coisas acontecem. Mas esse caso particular da guerra da Ucrânia, não é assim. O desnível entre uma força militar e outra é muito grande. É muito grande. O que acontece é que, analisando as coisas friamente, a gente percebe o seguinte, que os russos, primeiro, não foram com força total para cima da Ucrânia, porque eles não queriam muitas baixas. Eles não queriam muitas baixas, principalmente dos civis. Quando os números da guerra apontam os números de baixa, pelo menos a última vez que eu vi, números do próprio governo ucraniano falavam em coisa de menos de 2.000 mortos. As pessoas podem pensar, mas 2.000 mortos, qualquer vida é importante. Sim, mas, gente, quantas pessoas morrem no Brasil vítimas de acidente de trânsito por mês? Quantas pessoas morrem no Brasil vítimas de arma de fogo por mês no Brasil? Quantas pessoas? Será que não é isso? Mais do que isso? 2.000 pessoas? Então, se você pensar que uma guerra convencional entre exércitos de países que se tornaram inimigos, e que depois de um mês de guerra você tem 2.000 pessoas mortas entre civis, é um número pequeno. Queria eu que não tivesse morrido ninguém. Mas esse número só é pequeno porque as forças russas não foram com tudo. Quando a gente vê cenas em que casais, pessoas de idade, vão com bandeiras e expulsam, ou desarmadas e expulsam, param carros militares russos, expulsam soldados russos das suas casas, vocês acham que na guerra da Síria, cidadãos sírios poderiam parar na frente de tanques ou de soldados norte-americanos e mandarem eles pararem, voltarem e ir embora, e que isso aconteceria? Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar bem. Na guerra do Afeganistão, pessoas no Afeganistão iam sair, ou na guerra do Iraque, parar carros militares norte-americanos e os soldados americanos atenderiam? Isso não existe, isso só pode acontecer na guerra da Rússia, da Ucrânia. Por quê? Porque o governo russo deu ordem para que os soldados, as forças armadas, procurassem evitar ao máximo a morte de pessoas civis. Mas uma guerra é uma guerra, infelizmente, e não é impossível evitar completamente. Agora, o que fazem as forças ucranianas é usarem essas pessoas como escudo. Uma guerra de guerrilha é isso. O que fazem, por exemplo, os guerrilheiros lá do Hezbollah quando atacam Israel, mas esses guerrilheiros as suas armas estão no meio das cidades, no meio da população civil? Não é usar os civis como escudo? Não é essa a retórica que se passa na mídia quando querem demonizar esses grupos? E não é o que eles fazem de fato? Então, e o que fazem as forças de Israel? Não vão lá com operações cirúrgicas, né? Com armas letais, mas que procuram atingir especificamente aquela residência e tal. Mas não há mortes colaterais, não há mortes de crianças, não há mortes de civis que não estavam envolvidos ali exatamente com aqueles grupos? Então. Mas a retórica ela é constante, a retórica da mídia ocidental contra a Rússia ela é constante. Esquecem dos bombardeios que foram feitos pelo exército ucraniano a região de Donbass, atingindo civis, né? Esquecem disso, isso não é comentado. Bom, a questão das sanções. Eu tenho visto aqui informações de que as cadeias de produção, né, relativas a uma série de produtos, elas estão sendo quebradas em função da guerra e das sanções. Em Portugal, há empresas que estão
parando e falindo. O problema da energia elétrica em Portugal está muito grave. Sem contar, gente, que nessa questão dessa guerra da Ucrânia, as pessoas esquecem que existem outras guerras acontecendo no mundo no momento, guerras muito mais terríveis, em que essas cenas de refugiados sendo recebidos com todo amor e carinho não acontecem, como a guerra do Iêmen, por exemplo, que é uma barbaridade, mas é como se não acontecesse, não existisse. Quem está fazendo a guerra do Iêmen é a Arábia Saudita, com armamento norte-americano. Norte-americanos que armam a Arábia Saudita. Bom, mas voltando à questão econômica, com essas cadeias de produção sendo quebradas, a gente pode esperar, e com o fato de que Ucrânia e Rússia serem grandes produtores de cereais, e a Ucrânia por causa da guerra e a Rússia por causa das sanções, esses cereais vão faltar no mundo, já estão faltando. Os especialistas já estão prevendo uma catástrofe na África, países que são dependentes da importação desses produtos por esses países, né? Mas isso vai afetar o mundo inteiro, e a Europa principalmente. A questão do gás, notícias que estão sendo veiculadas. Hoje eu vi uma notícia assim, a notícia é o seguinte, está na mídia em geral aqui. US to boost, isso estava se não me engano, é no Financial Times. US to boost supplies of liquefied natural gas to EU. Ou seja, a tradução aqui os Estados Unidos ampliam a oferta de gás liquefeito para a Europa. Maravilha, vão libertar a Europa do gás russo. Mas a que preço? Qual é o preço que os americanos vão cobrar por esse gás? Porque o gás que vinha da Rússia, era comprado e é comprado pelos europeus porque ele é barato, porque ele é constante, porque ele é seguro, fornecimento seguro através dos gasodutos. Melhoraria mais ainda com o Nord Stream 2. Mas agora o gás que vem por navios, transportado por navios, a Alemanha está tentando fazer acordo com o Catar, agora os Estados Unidos dizendo que vai fornecer mais gás, mas a que preço? Esse gás vem muito mais caro. A inflação está batendo nas portas da Europa. A eletricidade em Portugal, que é um país que não tem dependência direta, né, com a energia vinda da Rússia. Mas em Portugal a energia elétrica não para de subir. As empresas portuguesas já estão desesperadas. Portugal tem 20 mil refugiados já ucranianos, né? Isso com um mês de guerra. Daqui mais um mês, Portugal vai ter quantos? 40 mil. Até a Polônia está com milhões e milhões de ucranianos, né? Como é que esses países vão suportar isso? E os americanos, os europeus fazem reuniões, falam de sanções, falam de unidade, mas dizem que não podem fazer nada pelo Zelensky, porque tem medo das armas russas e de uma possível guerra nuclear. Com isso tem razão. Mas ficam fazendo sanções e ameaças, e xingam, e agridem pessoalmente as autoridades, fazem sanções pessoais contra as autoridades russas. Isso vai levar a quê? Olha, a saída da Rússia do SWIFT, né? As sanções, as outras sanções violentíssimas, né? Isso tudo já levou uma resposta da Rússia. A Rússia, por exemplo, já disse que só aceita a venda do seu óleo, do seu gás para esses países inimigos com rublo. Tem que ser com a moeda russa. Isso já criou um problema. A Arábia Saudita vendendo 20% do seu petróleo para a Rússia, para a China em yuan, né? A saída da Rússia do SWIFT vai enfraquecer o SWIFT, que é um sistema financeiro bancário operado pelos Estados Unidos. A desconfiança dos países do resto do mundo com relação a essa questão, porque o que os europeus e os americanos querem fazer com a retenção das reservas russas em dólar e com a tentativa de bloqueio de negociação da Rússia das suas reservas em ouro, vão fazer com que os outros países do mundo, já está fazendo, os outros países do mundo fiquem apavorados. Amanhã pode acontecer isso com a gente vai mudar para outro sistema. Isso é um prenúncio de uma grande quebra financeira e a queda do dólar como moeda mundial. Olha, estamos vivendo num tempo agora que muitas mudanças virão rápido. E a Rússia já avisou, o Putin falou, que se houver
uma tentativa, né, de ataque contra a Rússia, que a resposta será assimétrica, rápida, letal. Deus proteja a todos nós.